do outro, às vezes tomava e saía correndo. E isso hoje nenhum tem mágoa de ninguém. Veja, porque essas leis de Deus, elas quando chegam no homem, elas se modificam e o homem passa a guardar rancor e mágoa. E vou dizer aqui de passagem que o rancor e a mágoa é um dos pilares da condenação do homem. Porque através disso daí o homem vai atrás de vingança e ele pratica o mal contra o seu próximo sem lhe conceder o perdão, né? Então existe esse processo de modificação do espírito. Deixa eu dar uma olhada aqui. E esse processo ele ocorre no espírito do homem. A transformação do bem no mal e do mal em bem. Outra coisa que eu quero falar é o seguinte, sobre a queda dos anjos, certo? Queda dos anjos. O que ocorre com os anjos? A mesma coisa, a modificação do bem no mal, dentro do espírito de cada um. Então, quando Deus fez os seus anjos, Ele colocou as suas leis, e os anjos, eles vivem no reino de Deus, cresceram no reino de Deus. Mas a primeira queda, ela ocorre lá, no reino de Deus. Você vê que quando Deus faz o homem, a queda já tinha acontecido. E Adão está no Éden, ainda intacto, ainda não tinha sido violado as suas leis. Não tinham sido violadas, ele ainda não tinha caído. Então ele estava vivendo bem no Éden, no paraíso, um lugar cheio de maravilhas para ele. Só que a serpente que tinha derrubado já os anjos, veio e contou uma mentira para Adão e fez com que ele caísse. Estou aqui só dizendo que a queda foi antes. Então o diabo quando aparece para Adão no jardim do Éden, ele já está caído. Já está chamando Deus de mentiroso, Deus de egoísta, dizendo que Deus estava negando a Adão o poder de ser igual a ele, né? Que Adão não deveria confiar 100%. Falou isso para Eva, né? Mas o fato é que apanhou o casal e derrubou. Nisso já tinha acontecido a queda lá em cima. Então, olha só o que é isso. O perigo da pessoa ficar transformando o bem em mal e o mal em bem dentro de si. Nós sabemos que no contexto que nós estamos hoje, né? Há uns 10 anos atrás, 15 anos, 20 anos, você voltando atrás, uma escolha política, ela se dava apenas nas propostas dos candidatos. Olha, esse candidato fez essa seguinte proposta, o outro fez essa seguinte proposta. Nós não tínhamos uma divisão de espírito ali naquele momento, porque eram apenas propostas, mas hoje não. Hoje nós temos duas propostas, e é no mundo inteiro, esquerda e direita. A política no mundo inteiro hoje está dividida, esquerda e direita. E sabe por que isso? Porque Deus, isso é uma promessa bíblica, isso é uma profecia bíblica, onde Deus diz: e vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Ora, o que é que nós estamos vendo agora? As atitudes traiçoeiras de gente que até então estava do lado da verdade. Pelo menos posicionado do lado. Interiormente não. Mas nós vemos que agora, nesse exato momento, pessoas estão passando para o lado esquerdo e dizendo que são cristãos. Isso é impossível. Não é possível você se posicionar do lado esquerdo e dizer que é cristão. Não é possível isso. Porque esquerda e direita não são posicionamentos políticos. São isso, mas também é uma tendência do espírito.
O que o homem de direita, que é o servo, o crente, o cristão, né, tem como princípios na sua vida? Nós temos o princípio de defender a vida, nós glorificamos ao Deus, Criador dos céus e da terra, acreditamos em Deus, e por essa crença, nós seguimos os princípios bíblicos. Por quê? Porque amamos a Deus, queremos estar do lado dele, aqui na terra como no céu, e vamos prosseguir até o final. Mas quem se posiciona do lado esquerdo? Quem é que pode dizer que na esquerda existe algum princípio defendido por eles de Deus? É aborto, eutanásia, perseguição, censura e assassinatos. Então, quando você se posiciona desse lado aí, você trocou o certo pelo errado e o errado pelo certo, o amargo em doce e o doce pelo amargo. Então há essa conversão. E aí a Bíblia está dizendo: ai dos que assim procede. Quando você vai olhar na Bíblia esses ai, o que são esses ais? Você vai para Mateus capítulo 25. Olha, Mateus capítulo 25 e o versículo 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, preso não foste ver-me, enfermo também não foste visitar. Olha o que a esquerda faz no mundo. Olha o povo na Venezuela, a fome, uma das maiores fomes que já aconteceu pela Venezuela, fome. E olha o que está dizendo aqui: porque tive fome e não me deste de comer. Você acha que isso é brincadeira? Você acha que isso é uma coincidência? Esse vídeo eu estou fazendo para você porque estou fazendo para alertar os crentes que estão seguindo pastores, entre aspas, que não são pastores, são servos de demônios, e já convertido em demônio. Vou já explicar o que é uma pessoa convertida em demônio. Jesus falou isso aí também. Eles são servos de demônios e são demônios, são diabos. E você está seguindo como se fossem pastores. Não é possível. Esquerda está do lado de Deus. Você acabou de ver o texto. À esquerda estão os condenados ao fogo eterno. Pelo quê? Pelos crimes que você está vendo acontecer nos países que são de esquerda. Você tem visto o que a China está fazendo com o seu povo? É a esquerda. É o lado esquerdo. Por isso que Deus está dizendo: o lado esquerdo é aqueles que vão ser condenados. Como que você agora vai seguir pastores de esquerda? Saia dessa igreja imediatamente, antes que seja tarde demais. Porque o diabo, ele tem um jeito de ensinar os caminhos malditos dele de forma que você não percebe. Aquilo vai construindo o seu espírito. Quando você dá fé, você está defendendo bandeiras malditas, bandeiras do diabo. A prova do que você está aprendendo é coisa do diabo quando você começa a defender pautas demoníacas. Isso quer dizer que o trabalho feito no seu espírito está dando resultado, o trabalho demoníaco. Porque o homem que está sendo ensinado pelo Espírito Santo, ele está sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo. É isso que o Espírito Santo ensina: do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque Deus vai para o Pai e você tem que continuar na terra, né, combatendo essas coisas e tirando principalmente dentro de você. Existem ensinamentos dentro da igreja que conduz você para a promiscuidade. Hoje, o que é isso? A apostasia que Paulo fala na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2.
Paulo fala lá, primeiro vem a apostasia, que faz um alicerce, uma base para a ascensão do anticristo. Ocorre a apostasia, a igreja, de um modo geral, ela diminui o seu poder, e aí o mal graça na terra. É a base da ascensão do anticristo, é a apostasia, essa mesma que você está vendo, as pessoas, muitos cristãos entrando, cristãos não, eles que se dizem cristãos, mas não são cristãos, são apostatados, e a apostasia, meu irmão, é o pecado sem perdão. Agora eu vou explicar o que é um demônio. O demônio é um termo que é muito usado na Bíblia. Ele é exatamente o resultado dessa transformação do que é certo no seu contrário dentro do espírito. Então, à medida que isso vai se tornando, vai comendo o seu espírito, vai corroendo o seu espírito, ele insere um ódio contra a igreja, contra os servos de Deus. Não é só a transformação, não. Após ocorrer a transformação, gera um núcleo que lateja ódio, né, que impulsa ódio contra a igreja de Deus, contra os cristãos. Por quê? Porque essa pessoa, ao trocar o certo pelo errado na sua vida, ela se desconecta de toda a criação de Deus. Não vai existir lugar no universo, na criação, que acolham essas pessoas. Por isso que a apostasia, ela é a condenação. Por isso que não tem perdão. Como que você vai pedir perdão por algo que você considera certo? Se as pessoas que estão aí dizendo que matar criança no ventre é certo, elas vão pedir perdão para Deus? Que trocar o uso natural do corpo num outro contrário à natureza, elas vão pedir perdão a Deus? Não pede. Não pede por quê? Porque é uma mudança que fixa na mente daquele indivíduo, tornando ele o contrário da criação de Deus. Não é só o contrário, é o contrário de tudo. Ou seja, nada na terra é mais aprazível, né? Aprazível para essa pessoa. E nem em lugar nenhum do universo, porque todos os lugares que existem, que Deus criou, elas estão permeadas das leis do Criador. Leis essas que não podem mais fazer efeito na vida dessas pessoas. É a ruína, é a maldição eterna. Por que que Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada? Porque quem está nessa condição de apostasia, a apostasia é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem está nessa condição não pode pedir perdão por algo que ele considera que é certo. Entende? Por exemplo, nós que somos cristãos, nós cometemos pecados. Mas nós sabemos que aquilo que nós cometemos foi uma coisa errada e aquilo nos entristece. Aí a gente vai diante dos pés de Deus, Senhor, me perdoa por isso e tal, porque você reconhece que aquilo é pecado. Mas uma pessoa que transformou o certo no errado, chama o errado de certo e o certo de errado, o doce de amargo e o amargo de doce, essa pessoa não pode pedir perdão, porque para ela, aquilo que ela faz que é o contrário, é certo. Entendeu por que não pode pedir perdão? Por que não tem perdão? E isso é o que Deus chama de endurecimento. E endurece e enrijece o espírito nessa posição. E essas pessoas serão condenadas por quê? Porque as leis de Deus, elas estão em todos os ambientes criados por Deus. Onde Deus iria colocar essas pessoas, se não no lago de fogo? Elas rejeitaram a vida. É uma rejeição da vida. Não tem como, não tem escapatória, é condenação, não tem.
Você rejeitou a vida. E não existe nada fora daquilo que Deus deu para as pessoas, a vida. Se Deus cria um ser, e esse ser rejeita tudo que Deus dá para ela, trocando tudo do doce para o amargo no doce, o certo no errado e o errado no certo, ai, né? A Bíblia diz ai, parece assim uma palavra simples, mas quando você vai olhar o ai, é um lago de fogo, né? E aí, capítulo 25, que voltando aqui, Deus mostrando que do lado esquerdo estarão aqueles que são condenados, porque tive fome e não me deste de comer. Olha a coincidência, lado esquerdo e fome. E fome, e desamor, e desprezo. Porque quem converte o estado de certo no errado, toda a ação amorosa, ela foi embora aí. Como que você vai visitar alguém no hospital? Como que você vai tentar resgatar um preso? Não tem como. Não existe mais amor em você. Só existe o mal. Porque tudo que existia de bom em você foi convertido no mal. E isso é apostasia, isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, irmãos crentes que estão seguindo pastores criminosos que se apostataram, eles estão fazendo a base do anticristo. O anticristo vai governar por causa deles. E a perseguição contra a igreja, que está lá em Apocalipse 7, ele faz guerra, em Apocalipse 13, ele faz guerra contra os santos e vence. Viu? Quem são os santos? É você que segue as leis de Deus, é você que luta para estar no caminho de Deus todo dia. É você que vai para a igreja, adora a Deus, que está lutando para manter os princípios de Deus na sua vida, porque esse mundo está permeado de diabo, né? Então, quando a pessoa se converte nesse estado, né, na bruxaria tem um símbolo que eles usam muito, é a cruz de ponta cabeça. A cruz de ponta cabeça quer dizer isso, o contrário do certo. Quer dizer isso. Jesus chamou Judas Iscariotes de diabo. Ele disse, mas um entre vós é o diabo. Por quê? Porque quando a pessoa converte as coisas, o certo no errado, ela se torna um diabo. Isso foi para os anjos e é a mesma coisa para os crentes. Então, quando você vê, por exemplo, esses grupos de políticos que tomam decisões para matar massas de pessoas, elas são esse tipo de gente. São demônios, não são seres humanos. Agora, tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Existem níveis em que ainda é possível a pessoa ser resgatada. É por causa disso a pregação do Evangelho. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Por quê? Porque esses níveis onde a pessoa ainda pode ser resgatada, nós não sabemos. Quem sabe disso é Deus. Mas que transformar o certo no errado, posicionar-se à esquerda depois de ter conhecido a verdade, isso é apostasia e é rejeição de Deus. Não tem mais nada o que fazer contra essas pessoas. Você vai pregar para um camarada desse? Pregar o quê? Se ele já conhece tudo da Bíblia. Se tornou como um diabo. Por quê? Porque o diabo e os demônios, eles também conhecem a palavra. Você vai pregar para o demônio? O diabo não usava a palavra para tentar Jesus? Demônios conhecem a palavra talvez muito mais do que nós, porque eles estão na terra desde Adão. Conhece a natureza humana pela observação de séculos e séculos e séculos e séculos. Conhece muito mais do que nós, sabe muito mais a palavra. Os demônios creem que estremecem. Por que eles têm medo do Evangelho?
porque ele sabe o que está escrito lá. Ele sabe que o Evangelho confere poder e autoridade à igreja, mas não a pessoas apostatadas, posicionadas à esquerda. Não tem como. Não tem como, é condenação. E se você seguir essas pessoas, você vai ser condenado junto com elas. Por quê? Porque você vai estar se alimentando, não da palavra de Deus, mas do veneno da serpente que está sendo colocada dentro do seu espírito sem que você saiba. Né? Então, quando o homem ele converte o certo no errado e passa a seguir o errado, posicionado hoje, posicionado à esquerda, o ódio já nasceu dentro dele, já lateja, é como se fosse uma coisa latejando, exalando o mal. E isso é condenação, isso é fogo do inferno. À esquerda estão os condenados. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque tive fome e não me deste de comer. Não é? Acha que é uma brincadeira isso daqui que Deus fez? Olha quem é que está trazendo fome, miséria e destruição nos países. Esquerda. Viu? Irmãos, que isso sirva de alerta. Se eu conseguir alertar uma pessoa com esse vídeo, já valeu a pena. Que Deus abençoe a todos. Amém.